Vamos meditar na Palavra de Deus com a Núbia Siqueira. Vamos para o 55, né? Mas ele estando cheio, Estevão, né? Mas ele estando cheio do Espírito Santo, fixando os olhos no céu, viu a glória de Deus e Jesus, que estava à direita de Deus. Então, até o fim, você percebe que o escritor foi guiado pelo Espírito Santo para colocar essa descrição. Parece um pormenor, mas não é. Estevão, a partir do momento que foi regenerado, que se transformou num outro homem, que conheceu ao Senhor Jesus, ele foi um homem que viveu cheio do Espírito Santo. Então, até o seu último instante de vida, essa é a marca principal. Quando nós conhecemos uma pessoa, é normal que nós encontremos na sua personalidade, no seu jeito de ser, algo que resume quem aquela pessoa é. Por exemplo, se eu conheço e convivo um pouco de tempo com a Silvia, que está aqui diante de mim, se alguém me perguntar a respeito dela, eu vou ter algumas coisas que, para mim, são marcantes na sua forma de ser, de agir, porque são os traços que sobressaem, né, e estão visíveis para nós. Então, aqui, o que era considerada a marca mais importante da vida de Estevão é que ele viveu e morreu cheio do Espírito Santo. Então, o escritor não quer que isso saia da nossa mente. Se ele volta com essa informação várias vezes, ele quer que nós debrucemos sobre ela e venhamos extrair para a nossa vida a verdade. Você tem uma vida cheia do Espírito Santo sempre? Porque nós seremos vitoriosas na nossa jornada cristã apenas se o Espírito Santo estiver assim, em ação, em plenitude dentro de nós. Se tira o Espírito Santo de Estevão, ele era um homem comum, um homem como outro qualquer. Um homem que iria fugir das lutas, que iria desfalecer diante das perseguições. Se tirar o Espírito Santo de uma pessoa, vai sobrar a natureza de Adão, aquela natureza do pecado, um homem quebrado, né? O pecado quebrou o mundo e quebrou o ser humano. Nós somos seres quebrados. Deus não nos criou quebrados. Ele nos criou com a sua mais alta perfeição, a sua obra mais esmerada, mais primorosa. Nós somos a obra mais primorosa de Deus. Mas o pecado veio e fez tudo isso que nós vemos de ruim no mundo e no ser humano. Ou seja, nós não fomos criados para brigar. É horrível brigar. Quando nós brigamos com alguém, nós nos sentimos mal, não é? Porque nós não fomos criados para isso. Nós não fomos criados para mentir, nós não fomos criados para matar, para fingir. Tudo isso é obra do pecado, é obra da queda do primeiro casal na Terra. Então, quando você olha o mundo quebrado, seres humanos quebrados, inclusive nós, né, que temos a natureza divina, mas ao mesmo tempo também continuamos com uma natureza humana inclinada ao pecado. É preciso haver uma restauração todos os dias. Só o Espírito Santo faz isso. Por isso que essa vida precisa ser diariamente vivida no Espírito. Paulo chega a dizer lá na sua carta, acho que é a carta aos Efésios, que ele fala, enchei-vos do Espírito. É ordem. É uma ordem para mim, é uma ordem para você, é uma ordem para o pastor, é uma ordem para todos os cristãos. Enchei-vos do Espírito. Você já se encheu do Espírito Santo hoje? Porque é essa informação que
vai dar condições para Estevão fazer tudo aquilo que nós vamos, né, deu condições para que ele pregasse, enfrentasse o sinédrio e vai dar condição para ele enfrentar o aguilhão da morte. Tira o Espírito Santo, ninguém consegue enfrentar a morte sorrindo. Ninguém consegue enfrentar a dor feliz. Tira o Espírito Santo, fica o barro. E o barro murmura, reclama, se revolta contra Deus, se revolta contra as pessoas, acha que tudo é injustiça. Tira o Espírito Santo e a gente acha que a obra é pesada, que a nossa vida não é boa. A gente deixa de enxergar o privilégio de servir a Deus. Se a nossa vida não for vivida nessa plenitude do Espírito Santo, nós vamos desfalecer, nós vamos nos cansar, nós não conseguiremos chegar até o fim. Então, se Estevão não fosse um homem cheio do Espírito Santo, certamente nós não teríamos esse relato aqui. Certamente ele não estaria lá em Hebreus. Ele não teria visto os céus abertos, ele não teria visto Jesus de pé. Tira o Espírito Santo e nada disso teria acontecido. Então, tira o Espírito Santo da minha vida e você vai ver uma pessoa que você vai se decepcionar. Tira o Espírito Santo das pessoas que você admira. Eu admiro fulano, eu admiro Beltrano, eu admiro tanto essa esposa. Tira o Espírito Santo dela. Por isso que nós não podemos aceitar nenhuma glória. E nós não podemos dar glória para as pessoas, porque toda a glória pertence a Ele. Qualquer coisa boa que há em nós veio do Espírito Santo, não vem de nós. Sem o Espírito Santo, nós somos homens quebrados, pessoas quebradas, pessoas em pecado, né? E aí, por ele estar cheio do Espírito Santo, ele conseguiu fixar os olhos no céu, ou seja, olhar para o alto. Nós sabemos, no início do relato aqui, que ele estava dentro do Sinédrio. Sinédrio era um prédio, um edifício. Um edifício tem teto, tem cobertura, não é? Eu não consigo ver no relato aqui que nesse momento ele foi levado para fora para ele ver o céu. Ele continua dentro do Sinédrio. Mas como? O prédio não tirou a visão do céu dele? Ele conseguiu ver o céu, mesmo tendo um teto sobre a sua cabeça, uma abóbada, eu não sei qual o formato do Sinédrio, né? Não há limite quando nós vivemos uma vida cheia do Espírito Santo. A gente enxerga aquilo que Deus quer nos mostrar. Não tem teto na nossa cabeça. Não há impedimento para você ver o que Deus quer te mostrar. E outra verdade aqui, quando nós olhamos para o alto, porque essa atitude é nossa, de levantar a cabeça para enxergar aquilo que Deus quer nos mostrar, Ele abre os nossos olhos. Só Ele que pode fazer isso. Por quê? Nós temos olhos físicos, nós vivemos presos a uma realidade física aqui. E nessa realidade, os nossos olhos humanos só enxergam coisas físicas. Para enxergar a realidade espiritual, nós precisamos que o Espírito Santo abra os nossos olhos espirituais. E aqui, quando Estevão fixou os olhos no céu, o que aconteceu? Ele viu a glória de Deus. Olha como é simples. O texto é tão autoexplicativo, né? Ele era cheio do Espírito Santo, ele viveu até o fim cheio do Espírito Santo. E nesse momento aqui, você não viu, ele estava diante do Sinédrio, ele estava pregando, ele não estava ali isolado, orando. Ele estava vivendo a vida, vivendo o que tinha para ser vivido naquele momento. Mas mesmo assim, em conexão total com Deus, cheio do Espírito Santo. E num determinado momento, a tribulação iria apertar. Então ele levantou a cabeça. E Deus fez aquilo que só Ele podia fazer, porque mais ninguém pode abrir os nossos olhos e nos dar condições de enxergar
coisas que humanamente não são reveladas para todos. Os ímpios não veem isso, os incrédulos ou as pessoas carnais que estão no nosso meio não veem isso. Por isso que há uma discordância muitas vezes. Você pode ter duas pessoas que estão fazendo a mesma obra, ouvindo a mesma palavra, e elas não estão enxergando as mesmas realidades, ou a mesma realidade. Uma enxerga uma coisa e outra enxerga outra. Aqueles homens estavam enxergando o teto. Quando Estevão olhou para cima, porque é comum, é isso que acontece conosco. Nós estamos num grupo. Se eu olho aqui para trás, o olhar de vocês vai vir para cá. Vocês querem ver o que eu estou vendo, não é assim? Então eu creio que quando Estevão olhou para o céu, todos aqueles religiosos olharam também. Estevão viu a glória de Deus, mas aqueles homens não viram. É uma realidade que foi permitida só para Estevão. Ou seja, há uma realidade espiritual pronta para ser revelada aos servos, aqueles que vivem uma vida cheia do Espírito Santo. A qualquer momento, em qualquer lugar, Deus pode fazer isso. Ele pode fazer agora. Talvez você esteja vivendo um momento tão difícil, mas se não levantar os olhos, lembra que Jesus disse, erguei os vossos olhos. Essa parte é nossa, não é de Deus. Então, nós precisamos erguer os nossos olhos, porque aí nós vamos ver uma realidade que vai nos dar força, que vai nos encorajar, que vai nos fazer ver que vale a pena o sacrifício. Ontem, nós estávamos falando sobre a carta de Coríntios, né? 2 Coríntios, quando Paulo fala sobre não desfalecer, quando ele fala sobre as tribulações, sobre o que nos espera na eternidade. E ele fala, nós não podemos desfalecer. Né? Mesmo que a nossa tribulação seja leve e momentânea. Mas a tribulação dele não era leve e momentânea, era muito pesada. E ela durava por anos a fio, desde que ele se converteu. Aliás, na sua conversão, né, o Senhor Jesus já tinha revelado ali. Importa que ele falou para Ananias, ele é um vaso escolhido e eu vou mostrar para ele o que é sofrer. Então, desde o momento que o então Saulo caiu do cavalo, caiu das suas convicções todas de vida, dos seus conceitos, da sua religiosidade, desde aquele tombo, ele começou a sofrer. Então, as tribulações não eram leves, porque eram naufrágios, açoites, apedrejamentos, fugas, escassez, frio, fome, perda de amigos, perda de reputação, perda de família. Ele fala um pouquinho lá das coisas que ele perdeu e que ele sofria. Então não tinha nada de leve e de momentâneo. Mas por que ele decidiu enxergar assim? Porque os seus olhos estavam voltados para o alto, vendo algo muito superior, infinitamente mais sublime do que aquelas perseguições, aquelas tribulações. Então, o que nós estamos enxergando hoje vai refletir nas decisões que nós tomamos. Se você enxerga a tribulação como pesada e duradoura demais, você vai desistir de muita coisa, você vai abrir mão de privilégios espirituais. Você não vai querer carregar nenhum tipo de dificuldade, você não vai querer enfrentar nenhum tipo de luta. Então, nós precisamos decidir o que nós queremos enxergar. Porque se nós queremos enxergar a glória de Deus, é preciso levantar a cabeça e olhar só para o céu. Olhar para Deus. Porque aí Ele vai abrir os nossos olhos. E nós viveremos numa dimensão completamente diferente, sabe? Do nível das pessoas desse mundo. Dá para ver que Estevão era diferente, né? Então, as pessoas quando estão no leito de morte,
quando elas estão enfrentando uma calúnia, uma injustiça, uma luta muito grande, este é o momento propício para que ela veja a glória de Deus. Essa é uma pregação muito frequente na Igreja Universal, não é? Normalmente nós ouvimos muitas vezes o pastor pregar isso, que o seu pior momento vai ser o seu melhor momento. E é verdade, é verdade. É na hora da perda, da dor mais aguda, mais atroz, é na hora da maior injustiça na obra de Deus, que o Espírito Santo quer nos enriquecer com a experiência mais profunda, com o conhecimento mais extraordinário a respeito de Deus. Nós não podemos perder esse momento. Durante toda a vida de Estevão, a sua vida cristã, ele estava ali sendo fiel, um homem temente a Deus, mas ele não tinha visto o que ele estava vendo agora. Esse era um momento único. Era um momento é como se o Espírito Santo estivesse o capturando para mostrar algo como ele fez com Paulo. Olha, o terceiro céu. Vou mostrar só para você. Até então ninguém tinha visto. Jesus reinando no céu. Mas na hora da mais alta perseguição, ele abriu a cortina para Estevão. Eu vou mostrar para você. Então, Jesus faz surpresas, né? Ele tem presentes especiais, recompensas especiais quando nós suportamos a dor, quando nós enfrentamos os problemas com fé. E é essa palavra que a gente tem que se apegar, porque os problemas vêm constantemente. Você vence um, vai vir outro, e os desafios só vão crescendo à medida que a gente vai vivendo as nossas experiências, né? E uma outra coisa que eu queria pontuar aqui, que ver a glória de Deus nos anestesia. Como assim? Eu fiquei pensando, né? Estou pensando desde segunda-feira sobre esses versículos. Eu não sei se já aconteceu com vocês, de ter vivido no passado um momento de dor muito grande. Eu sei que algumas são novas na fé e talvez não tenham vivido um momento tão desafiante assim, de muita dor. Mas eu sei que no nosso meio tem gente que já passou por isso. Quando você vive uma perda, uma dor, uma calúnia, uma mentira, ou talvez um problema que é até justo, você errou e você está pagando por aquele erro, mas aquilo dói. Quando você vive uma dor muito grande e você supera, vence aquilo e passam-se os anos. Quando você olha para trás e vê, você começa a refletir e fala assim, como que eu suportei aquilo? Eu não sei explicar como é que eu suportei toda aquela dor. Nós estávamos anestesiados. Deus tem um remédio que nos capacita a suportar a dor. Por isso que eu falei assim, parece uma anestesia. Na hora está doendo o problema, mas você está conseguindo suportar, né? E depois que passa, quando você vai refletir, fala, não, eu não aguentava, eu não tinha força para aguentar aquilo. Eu realmente estava sob efeito de um medicamento divino. Eu não teria força para suportar aquela situação. As que enfrentaram uma quimioterapia, o perigo de morte, as que enfrentaram um problema grave na família, no ministério, no casamento. Quando você olha para trás, você consegue reconhecer que Deus pegou a sua veia lá e colocou um anestésicozinho? Então, Estevão viu a glória de Deus e aquela glória o anestesiou para tudo que ele iria passar. Tanto é que nós vamos ver que ele recebe as pedradas, mas está sereno. Como a pessoa consegue ficar serena? Morrendo com uma morte tão cruel dessa?
Apedrejamento, gente, é uma coisa cruel demais. Então, nós não precisamos ter medo de nenhum tipo de morte, porque no leito da dor, Deus vai nos capacitar para enfrentar aquilo. A glória dele nos anestesia. Não é o que nós vemos na vida de Paulo? Como Paulo está condenado, esperando a decapitação, e escreve tão calmo e serenamente, tão pleno de consciência a Timóteo daquela forma. As últimas palavras são simplesmente maravilhosas. Não é de um homem que está indo para colocar a cabeça na guilhotina. Não é. Nenhum homem prestes a morrer vai falar aquilo. Mas, sob o sedativo de Deus, nós suportamos qualquer realidade, por mais dura que seja. Então, quando você estiver diante de um servo de Deus, enfrentando um problema muito grave, quando você for numa UTI, eu já passei por essa experiência, de entrar nos cuidados intensivos e ver pessoas de Deus ali, passando por doenças muito graves, em estado terminal. E o coração da gente na hora grita, né? Porque são as nossas emoções, os nossos sentimentos. Mas não precisa ter pena. Se ela é de Deus, ela está vendo a glória. Ela não está ali simplesmente vendo o teto do hospital. Ela está vendo a glória. É diferente a morte do justo da morte do ímpio. Se fosse igual, Deus seria injusto, né? Simples assim. A consolação, a poder, a força que Deus nos disponibiliza no momento de dor. E aí, por último, para fechar esse versículo, o que nós estamos vendo é a pergunta. Nós estamos vendo faces revoltadas, iradas, dentes rangendo, ou nós estamos vendo a glória de Deus? Se você vê a glória de Deus, se nesse momento você conseguir afirmar isso, eu estou vendo a glória de Deus, você vai superar qualquer problema, qualquer dificuldade. Porque é a glória de Deus que nos dá graça para isso. O 56 diz: e disse, eis que vejo os céus abertos, e o Filho do Homem que está em pé, à mão direita de Deus. Então, ele começa contrariando os religiosos, que os religiosos queriam que ele enxergasse ali, a opressão, queria que ele enxergasse, aqueles homens queriam que Estevão enxergasse somente o sinédrio, pronto a condená-lo, a julgá-lo, mas ele responde, eis que vejo os céus abertos. Ai, que raiva, não é? O diabo! O diabo quer que você veja uma coisa, mas o Espírito Santo te mostra outra. Há uma separação muito nítida aqui. Todos estão olhando para o céu, Estevão vê uma coisa, os homens veem outra. E algo diferente do que eles querem, né? Estevão está vendo algo completamente diferente do que eles querem. Então, uns são cegos, uns estão cegos, são e estão, estado e condição, e outros veem. Jesus disse sobre isso, né? Ele falou sobre isso. E a gente vê esse contraste na vida de Paulo também. Quando ele achava que enxergava, é porque ele não enxergava. Quando ele fica cego, aí ele enxerga. Olha só, como a melhor visão é a visão espiritual, não é a visão física. Por mais extraordinário que seja ter olhos perfeitos e enxergar flores, enxergar o céu, nuvens, pássaros. Melhor que enxergar tudo isso é enxergar Deus, é enxergar esse céu aberto. E ele fala aqui sobre o Filho do Homem, né? Ele viu Jesus com um corpo humano semelhante ao nosso. Isso aqui vale uma meditação,
mas a gente não pode parar aqui agora, mas vale a meditação. Eu já falei isso em algum livro passado, né? E aí, ele fala que Jesus estava como? De pé, à mão direita de Deus. Nós temos a revelação no Apocalipse falando que o trono de Jesus fica à direita de Deus. Ou seja, nós já temos uma descrição da configuração da sala do trono ali. Há um trono, o trono do Deus Pai, e à direita, o lugar de maior honra, ao trono do Senhor Jesus. Porque a ele foi entregue todo o poder, toda a honra, toda a glória. Ele reina, ele está à direita, ele tem o cetro na mão, ele tem o manto real, ele reina. Mas aí Estevão não está vendo Jesus sentado. Quando você vai a um tribunal, normalmente o juiz é a figura que fica sentada, né? Porque ele é a figura de maior autoridade ali. Todo mundo se levanta para o juiz, mas o juiz fica sentado, né? O réu precisa ficar de pé, as testemunhas, o plenário, todo mundo fica de pé, mas o juiz é a autoridade, ele está sentado. Quando Jesus se levanta, nós temos duas realidades aqui. Ele não está ali para julgar Estevão. Estevão já tinha sido aprovado. Primeiro, ele foi aprovado pela vida que ele teve. Segundo, ele foi aprovado na sua última tarefa, e que foi ali diante do Sinédrio. Ele não pregou para ser inocentado. Ele pregou para ser aprovado por Deus. E aí eu vou abrir um parênteses. Nós precisamos ter muita atenção, que isso não é um mero detalhe, não. Isso faz toda a diferença. Nós não pregamos para agradar auditórios. Nós estamos num tempo hoje que nós temos visto muita gente pregar. E pregar para ganhar curtida, comentários, seguidores, aprovação, para ganhar dinheiro, para ganhar fama, notoriedade. Nós não pregamos para auditórios. Nós pregamos porque temos compromisso com a palavra de Deus. Temos compromisso com o Deus da palavra. Ele nos comissionou. E independente da reação do auditório, Estevão estava pregando e o auditório estavam todos ali, todos os membros daquele auditório, do Sinédrio, as pessoas, as testemunhas falsas que estavam depondo contra ele, de repente os visitantes, todos estavam recriminando, rejeitando aquela palavra. Mas Estevão não estava se importando. É muito bom você pregar quando as pessoas estão te dando um feedback positivo, mas nós não pregamos para ter feedback positivo. Nós pregamos porque queremos um único feedback. De quem? De Deus. Só Ele. E Jesus ficou de pé. Em outras palavras, eu aprovei. Você fez a minha vontade. Eu aprovei tudo que foi falado. Era como se ele estivesse dando um joia para Estevão. Você passou. Né? E estar de pé mostra Jesus não como juiz, como eu disse, mas como um advogado. Eu estou aqui para defendê-lo. Se todos te condenam, se todos te rejeitam, eu estou aqui para te acolher. Eu estou aqui para te defender. E imagina, ter o juiz como seu advogado. Já pensou? O juiz num tribunal terreno. Um réu está sendo julgado ali, porque era o julgamento da vida de Estevão. O juiz que deve dar, que tem o poder de dar a sentença final, esse juiz de repente se levanta e olha, eu vou ser o advogado desse réu. Imagina isso. É claro que aquele réu vai ser absolvido, não é? Então, esse estar de pé significa muitas coisas.
Por último, tudo que Estevão tinha de bom, aquela força, a coragem, a sabedoria irresistível que fala nos versículos anteriores, tudo aquilo era obra do Espírito Santo, não era dele. Então, tudo de bom que havia em Estevão era Jesus que tinha dado. Então, no momento final, Jesus poderia falar assim, muito bem, você foi aprovado, mas também eu fiz tudo. Ele não poderia ter falado? Se você foi aprovado, foi eu que te dei força. Foi eu que te dei sabedoria para falar isso. A palavra que você pregou era minha. Então, quer dizer, glória para mim, Estevão, tudo bem, entra aí. Mas não, ele fica de pé. Ele fez a obra e ele ainda vai honrar. Ele ficou de pé para o barro, para um homem como eu e você. Você sabe o que é isso? Quando alguém fica de pé, essa linguagem corporal é muito importante. Não é só eu quero te receber bem, não é só eu quero te dar as boas-vindas. Eu estou mostrando que você é muito importante para mim. Por exemplo, na regra de etiqueta, uma mulher que está sentada à mesa fazendo uma refeição, pode chegar a pessoa mais importante ali, aquela mesa. Pela etiqueta, a mulher não precisa se levantar para aquele homem. Ela pode cumprimentá-lo sentado. Você imagina, isso eu estou falando dentro de um contexto terreno. Mas aqui nós estamos vendo Jesus no seu trono se levantando para honrar um mortal. Um mortal que eu estou dizendo assim, um barro, um pozinho que ele teceu e fez uma criatura. Alguém que ele colocou todas as virtudes, mas ainda assim reconhece. O que ele vê de bom em nós? Não é? Ele tem olhos. Quando ele fala para a gente ter bons olhos, é porque, primeiro, ele tem olhos maravilhosos. Como o nosso Senhor tem bons olhos para conosco? Porque ele enxergou em Estevão algo que valia a pena honrar, que valia a pena ficar de pé. Então, esse ficar de pé aqui quer dizer tantas coisas, né? Poxa vida. Ele foi o primeiro mártir. Estevão foi o primeiro a morrer, mas foi o primeiro a ver Jesus reinando. Então, se nós enfrentamos problemas que de repente, ninguém mais está enfrentando isso, só eu estou enfrentando isso, mas para você também vai ser revelada uma glória que não foi dada para ninguém ainda. Vamos para os 57, senão a gente não acaba. Mas eles gritaram com grande voz, taparam seus ouvidos e arremeteram unânimes contra ele. Imagina, Estevão está ali num estado de graça, porque qualquer pessoa, vendo o que ele está vendo, estaria como ali? Poxa, eu estou vendo a glória de Deus, eu estou vendo o céu aberto. Então, olha só, o céu fica fechado, mas o céu se abre para algumas pessoas em algumas ocasiões, né? Voltando no céu. Eu tinha que falar isso. E aqueles homens, só Estevão viu aquilo, aqueles homens não estavam vendo. E por que eles não estavam vendo? Qual foi a postura? Eles gritavam e com uma voz muito alta, ou seja, eles queriam irritar, eles queriam excitar a multidão contra Estevão, né? Eles queriam abafar tudo que Estevão estava falando, porque Estevão falando, eis que eu estou vendo, então vamos gritar e vamos abafar a voz desse homem, que ninguém escute isso que ele está falando. Porque se alguém está dizendo alguma coisa e eu começo a gritar em cima
da voz dessa pessoa, eu estou querendo silenciá-la. Mas não tinha jeito, ninguém silencia. Quando alguém está cheio do Espírito Santo, essa pessoa não vai ser silenciada ou tirada da sua realidade espiritual. E depois fala que eles taparam seus ouvidos. Parece criança, né? Porque adulto normalmente não faz isso. São as crianças que gritam e fazem isso, não é assim? São as crianças. Mas essa era uma atitude comum naquela época para mostrar que eles estavam ouvindo uma blasfêmia. Os religiosos achavam assim, nós vamos tapar os nossos ouvidos e essa blasfêmia não vai penetrar na nossa mente. Mas eles estavam tapando os ouvidos para algo tão extraordinário. Às vezes, nós também vivemos assim. Nós tapamos os nossos ouvidos para a voz de Deus. Nós tapamos os nossos ouvidos quando Ele está falando coisas maravilhosas, coisas que vão mudar a nossa vida, que vão mudar o nosso futuro, que vão nos tirar daquela situação difícil. Como nós estamos agora? Ouvindo a voz de Deus e vendo realidades extraordinárias, ou nós estamos gritando e tapando os ouvidos? Diante da palavra de Deus, nós podemos ter essa reação. Todos os religiosos, olha aqui fala que eles foram unânimes nesse comportamento. Eles começaram a gritar, taparam os ouvidos e arremeteram contra Estevão para o agarrar e levar para o linchamento. Como nós estamos recebendo a palavra de Deus? Gritando? Não queremos ouvir isso, não concordamos com isso, não é bem assim. Às vezes as nossas opiniões são tão fortes que são gritos diante de Deus. São gritos. Nós muitas vezes temos a postura desses religiosos, né? Que agem assim, insensatamente. E para pecar, porque o que esses homens estavam fazendo era um pecado, mas eles estão prestes a cometer um pecado ainda pior, digamos assim, né? Porque é matar um inocente. Para pecar, você precisa tapar os ouvidos. Quando você vê um pastor, uma esposa, um obreiro, uma pessoa que conhece a palavra de Deus pecando, ela só está pecando porque ela tapou os ouvidos. Quando a gente tapa os nossos ouvidos para não ouvir o Espírito Santo, aí nós cometemos loucuras. Nós desobedecemos a Deus e nós somos capazes de fazer barbaridades. Por isso, é um grave problema tapar os ouvidos. Vai trazer consequências sérias, né? Porque quem tapa os ouvidos fica incrédulo, completamente incrédulo. 58. E expulsando-o da cidade, o apedrejavam, e as testemunhas depuseram as suas capas aos pés de um jovem chamado Saulo. Então, aqui quando fala sobre as capas, ele foi tirado para fora da cidade, ou seja, não se podia matar ninguém dentro de Jerusalém. Eles não iriam matá-lo ali à porta do Sinédrio. Era lei tirar o pecado da cidade, né? Isso já era lei mosaica. Você vê que Jesus foi morto, foi crucificado fora da cidade. E há até uma tradição lá em Jerusalém apontando que Estevão foi conduzido para ser morto muito próximo ao mesmo local que Jesus também foi. Mas tradição, não podemos dizer que isso seja verdade. Mas quando eles chegaram naquele determinado local, não é difícil você encontrar pedras, né? Em Israel é um lugar que tem muitas pedras. Eles foram para um local e, imagina, cada um quis agarrar a maior pedra. E como eles usavam mantos, capas, o vestuário daquela época era cheio de, ainda mais o vestuário de pessoas religiosas, era cheio de camadas, né? Eram cebolas, digamos assim, cheio de camada, uma roupa por cima da outra. Para facilitar arremessar pedras, você tem que tirar as capas, os mantos. Então, eles fizeram isso, todos eles tiraram as suas capas, e aí nós temos uma informação importante. Eles colocaram essas capas aos pés de um homem.
Aqui fala que ele era jovem, eu acredito que ele deveria ter uns 30 anos aqui, que é considerado ainda jovem, né? E colocaram aos pés de Saulo. É a primeira vez que o nome dele aparece na Bíblia. Então, ele era um cúmplice na morte de Estevão. E nós vamos ver essa relação aqui no capítulo 8. Eu vou falar mais a respeito de Saulo, já logo no começo aqui. Mas aqui nós temos a prova que Saulo participou daquele julgamento, que Saulo estava ali, dentro do acontecimento de Estevão. E vamos voltar. Se por um lado você tem em Atos o resultado da pregação de Pedro, que converte milhares de pessoas, você olha para a pregação de Estevão e parece que ninguém se converteu, não é? Porque todos eles se revoltaram, estavam ali prontos para matá-lo, mas quando a palavra de Deus é pregada, ela jamais vai voltar vazia. Saulo estava ali. E aqui eu acredito que a semente foi plantada na alma de Saulo. Isso aqui, tudo isso que aconteceu com Estevão e a forma como ele morre, vai ficar latejando na consciência de Saulo. Essa imagem jamais vai sair dos olhos espirituais ali da mente de Saulo e vai contribuir para a sua conversão. Então, às vezes, um discurso, uma atitude que vai nos custar muito, às vezes, a passagem por um lugar que só vai te trazer dor, aparentemente foi dor, você ficou ali 1 mês, 2 meses, 3 meses e gemeu, e aparentemente você não viu resultado nenhum, parece que a sua passagem foi insignificante. Mas se você serviu a Deus com sinceridade, tem uma sementezinha invisível em algum lugar ali. Mesmo que uma, porque a nossa vida, vivida com sinceridade, vivida no Espírito, deixa sementes plantadas em todos os lugares, todos os dias. Há sementes que germinam rápido. Nós temos sementes que levam 2, 3 dias para germinar. E há outras sementes, uma vez eu plantei o caroço do abacate. Levou 1 ano para aparecer a primeira pontinha. A vontade era jogar fora aquele saco. Mas eu fiquei, vamos deixar aqui, vamos ver o que vai dar. 1 ano. 1 ano. Então, nós não sabemos quanto tempo leva para germinar, mas é certeza que germina. Na próxima semana a gente fala do apedrejamento. Até a próxima.